Olá, meu nome é Mônica Vieira, sou jornalista e assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. É com muita alegria que estreamos aqui o CRC eCast, um podcast especial para você, contador, estudante de contabilidade e todos aqueles que vivem o mundo contábil na sua essência, seja de um lado ou do outro, para poder trazer aqui informações, entrevistas, dados para enriquecer ainda mais. É essa a missão e é esse o propósito do Conselho de Contabilidade, compartilhar cada vez mais informações para valorizar o papel do contador e mostrar para você que está nos escutando e também nos assistindo, porque também vai ter a veiculação aqui da nossa gravação pelo canal do YouTube, o quanto é essencial o papel do contador no desenvolvimento aí social e do empreendedorismo no nosso país. É isso mesmo, é essa a nossa missão. E para estrear o nosso programa, a gente vai ter o quadro Balanço Contábil. O Balanço Contábil é uma entrevista de aprofundamento de determinado assunto. Vamos lá. Vamos então agora ao Balanço Contábil. Para estrear este programa número 1, trouxemos, claro, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Felipe Guerra. Felipe Guerra é professor, autor de livros, contador e empresário também, e está aqui assumindo essa missão em 2022, que é presidir um conselho que tem ainda muito a conquistar, né? E é importante aí não só para o Ceará, como também vem ganhando aí um destaque nacional já aí com as primeiras ações dessa nova gestão. O tema de hoje é o perfil do contador do século XXI. Já estamos nos aproximando, né? Já para o século XXII, mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho porque tem muita novidade. E o Felipe aqui vai conversar e vai abordar alguns temas aqui para a gente falar um pouquinho sobre carreira e sobre empreendedorismo da classe contábil. Felipe, seja bem-vindo. Olá, Mônica, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, estreando esse projeto novo, um projeto que eu tenho certeza que será um grande sucesso, que vai trazer aí, sempre nessa pegada de ter uma linguagem simples, descomplicada, transparente, com os profissionais da contabilidade do nosso estado, mais informações a respeito da nossa profissão, que nós temos muito orgulho de representar, né? E nesse primeiro balanço contábil, nós temos a oportunidade de falar sobre perfil, sobre competências dos profissionais. É algo muito inerente a esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu converso com muitos profissionais da contabilidade e também de outras áreas, e algo que eu tenho escutado muito é que a sociedade, o mercado tem visto essa renovação que houve no Conselho de Contabilidade como algo muito positivo para a profissão, exatamente no sentido de que traz uma perspectiva de mudança desse perfil do profissional contábil, começando nas entidades, de forma representativa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver aqui um papo bem legal para quem está nos ouvindo e nos assistindo a respeito desse tema. E para isso, a gente preparou algumas perguntas, Felipe. Vamos lá. O contador do século XXI, quais as suas principais habilidades, né? Os chamados soft skills, né? Quais são as principais habilidades do contador para sobreviver aí e transcender aí esse século XXI? Muito bom. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar um pouco sobre essas habilidades e competências do profissional da contabilidade. Recentemente eu tenho refletido muito a respeito disso, exatamente porque nós estamos vivendo aí uma sociedade cada vez mais digital, cada vez mais as coisas acontecem nesse meio virtual e a gente está caminhando a passos largos para que a tecnologia entre cada vez mais nas nossas vidas, né? Até em alguns momentos sendo até impossível dissociar o que é realidade, o que é virtual, mas eu tenho também pensado num contraponto, que é o seguinte: a gente muito se discutiu há alguns anos atrás a respeito do fim da contabilidade, né? Acreditava-se, por conta de uma matéria que foi mal traduzida e mal interpretada, que a contabilidade iria deixar de existir, mas isso já foi plenamente superado. O que nós sabemos de fato é que a tecnologia faz muito parte da profissão contábil. E o que isso tem a ver com as competências? Tem tudo a ver com essas habilidades do profissional. Porque existe uma linha, uma corrente em pensamento que tem batido muito na tecla de que a tecnologia ela é algo revolucionário, que muda completamente a nossa forma de se relacionar com os nossos clientes e a forma como a profissão ela se desenvolve na sua prática. E eu concordo com isso. Só que nós precisamos ter o cuidado para estabelecer o que são competências inerentes ao profissional contador
e aquilo que pode sim ser substituído pelo uso de tecnologias. E algo que eu entendo como sendo fundamental para ser a base desse conhecimento e em nível de competências, que eu vou desenvolver mais coisas, mas que seja a base, é que você precisa ser bom em contabilidade. E é até interessante porque isso tem cada vez mais se tornado contraintuitivo. Eu participei de um evento em São Paulo que eu fiz questão de reforçar o seguinte: não faz sentido você ser um contador que não entende de contabilidade. E quando eu falo de contabilidade, eu falo do aspecto técnico mesmo. O mínimo que eu espero de um profissional da contabilidade é que ele seja bom em contabilidade. E a gente tem visto cada vez mais um discurso de que, tecnologia, você não precisa se preocupar com contabilidade, tecnologia, você não precisa entender de fiscal, tecnologia... Mas espera aí, eu vou terceirizar o aspecto técnico da minha profissão com a tecnologia? Então, eu parto do pressuposto que a habilidade zero, a competência zero, por que zero, né? Porque ela vem antes de todas as outras, é você ter conhecimento técnico contábil. E aí muitas vezes as pessoas dizem, mas é porque minha faculdade não foi boa, eu não aprendi nada na faculdade, a faculdade não me ensinou. Sim, tudo bem, mas essa etapa já passou e você vai aceitar isso como uma verdade absoluta enquanto profissional? Você vai deixar que esse seja o perfil que lhe define, um profissional da contabilidade que não entende de contabilidade? Você vai ter que buscar adquirir essa competência. Então, ter esse amplo conhecimento técnico. Quando eu tenho esse amplo conhecimento técnico, aí eu começo a desenvolver mais habilidades. Como, por exemplo, eu fiz até um checklist aqui para poder ir falando. E aí esse checklist, ele começa a levar em consideração habilidades técnicas e também comportamentais. A gente tem vivido isso no mercado demais, né? Tem até várias linhas que entendem que você contrata por habilidades comportamentais e treina as habilidades técnicas, né? Exatamente. Mas aí a gente sempre tem que trabalhar na linha do equilíbrio, né? Na linha do equilíbrio. Então, hoje o profissional da contabilidade, ele tem que ter também conhecimentos econômicos, políticos, sociais, ele tem que estar envolvido com aquilo que é inerente à sociedade que ele está inserido. Se a pessoa, o contador hoje, que não consegue mensurar o impacto econômico de uma guerra que está acontecendo, de uma pandemia, de uma medida de isolamento social, ele não consegue medir isso, o impacto que isso tem para os seus clientes, para a sua própria atividade contábil. O contador ele também tem que entender de processos operacionais, ele precisa entender do negócio do seu cliente. Olha aí. Isso é interessante, Mônica, porque imagina, eu vou atender uma empresa de imprensa, de assessoria de imprensa. Eu preciso entender como é que aquela atividade funciona. Porque se eu não entendo, como é que eu posso te ajudar a tomar decisões? Como é que eu posso te ajudar a decidir caminhos, rumos para o teu negócio? Você ouviria alguém para lhe aconselhar estrategicamente, gerencialmente, consultivo, se não entendesse do teu negócio? Provavelmente não, né? Eu não ouviria. A pessoa que chegasse assim, Felipe, eu não entendo nada de contabilidade, eu não entendo do modelo de negócio do contador, mas ou eu tô querer passar algo engessado, do tipo assim, não, é porque todo mundo faz assim. Como assim, Perfeito, né? Perfeito. É exatamente disso que o profissional, hoje em dia, tem que fugir. Se eu quero ser consultivo, né? E aí é interessante isso, porque durante muito tempo houve a discussão, contabilidade consultiva, o que é, o que não é. O ser consultivo está na forma como você se relaciona com as informações e a atividade do seu cliente. A contabilidade, na essência, ela permanece a mesma. Como que eu vou usar a contabilidade? Pode ser de forma consultiva ou operacional. Perfeito. Avançando nisso, ter a capacidade de sugerir, acompanhar e implementar sistemas. Então, eu tenho que ter a capacidade de, ao conhecer o negócio do meu cliente, dizer o seguinte: Mônica, a tua atividade, ela pode ser otimizada, melhorada, se você tiver um sistema tal, se você tiver o controle X, Y, se você tiver uma solução tecnológica que te permita gastar menos tempo com isso. E eu consegui pensar isso não só no âmbito da minha empresa, mas dos meus clientes. Mostrar uma aptidão em compreender e interpretar dados também hoje faz muito parte da atividade do contador. E é interessante isso porque quando a gente fala de interpretar, nós estamos falando do sentido diferente do de controlar. Sim. É completamente diferente. E durante muito tempo a gente foi muito estimulado a apenas controlar dados. A pegar aquelas informações, transformar em algum tipo de dado estratégico, controlar e entregar para o empresário fazer
tomar suas decisões sozinhos. Uhum. Hoje não, hoje a visão é, eu preciso ter capacidade de interpretar, até para que eu possa sugerir, para que eu possa orientar e dessa forma me tornar de fato consultivo, inclusive tirar dúvidas. Olha, esse dado quer dizer isso. Nem sempre, e eu até, isso também é contraintuitivo, nem sempre os números vão fundamentar 100% das nossas decisões. Perfeito, perfeito. Eu gosto de dar um exemplo simples, que é o seguinte, imagina que você, enquanto contador, os contadores vão entender muito bem aí, fez um estudo para o seu cliente, que se ele sair do Simples Nacional e for para o lucro real, ele vai economizar R$2.000 por ano. Beleza, R$2.000 é uma economia, mas imagina o custo de implementação disso, o custo de gerenciamento, o custo de controle, o custo de manutenção, o custo de treinamento de pessoal, de infraestrutura tecnológica, de processo. Será que compensa? Será que paga? Será que compensa? O honorário que aumenta, tudo que... Então, muitas vezes, o dado em si, ele sozinho, não vai querer dizer nada, se você não tiver essa capacidade de interpretação. E isso que você está complementando, eu sei que você tem ainda outros pontos, mas isso tudo que você está falando, Felipe, do ponto de vista até gerencial, é importante para fidelizar cliente, inclusive também para crescer dentro do cliente, para recomendar, para o cliente te recomendar, né? Assim, acaba sendo uma vibração tão grande, acaba virando algo bem além do que apenas ser proativo, né? É uma cadeia que você gera positiva, né, ao seu redor do ponto de vista de carreira e para sua empresa, né? Ser estratégico, ser gerencial. Então, ser consultivo é isso. A gente foi muito... O marketing em si, né, acabou jogando muito essa ideia de que a contabilidade consultiva só é marketing e vendas. E vai muito além disso. É você ser de fato estratégico, gerencial. Você está preocupado com o sucesso do cliente. Ser preventivo, né? Perfeito, perfeito. O sucesso do cliente é o seu sucesso. Então, se eu previno risco, se eu ajudo ele a melhorar seus resultados, se ele consegue crescer, eu, enquanto profissional, cresço junto. Aí tem sempre um ou outro que diz, mas o cliente não pensa assim. Mas isso é uma consequência natural. Você imagina que você tem lá um cliente que tinha 5 empregados e cresceu e tem 50. Então, não tem como você não crescer junto. Você vai crescer junto. Não vai ter como crescer só a demanda de trabalho. Se ele for procurar outro contador, ele não vai cobrar o preço de 5, ele vai cobrar o preço de 50. Então, esse crescimento é natural. A capacidade de defender com clareza seus pontos de vista, se comunicar, também foi durante muito tempo, associado à imagem do profissional da contabilidade, aquela pessoa introspectiva, aquela pessoa que não gostava de gente, só lidava com números. E a gente tem visto que o perfil mudou, né? O perfil mudou, hoje as coisas são diferentes. O profissional da contabilidade ele tem que ter uma capacidade de se comunicar, de colocar suas ideias. Felipe, mas eu tenho medo, eu não sei fazer isso. Você vai ter que tentar, treinar, se comunicar para que você possa, de fato, se posicionar no mercado e aproveitar as oportunidades. E ainda tem um outro desafio, que além de você ter que se desenvolver, você também tem que desenvolver o seu time, caso você tenha time, para que ele também aprenda a se comunicar de maneira qualitativa com o cliente, né? Até para que você possa sair desse aspecto extremamente operacional. Perfeito. É interessante, e talvez esse aqui seja um ponto fundamental para a gente discutir, Mônica, que talvez isso não fique claro para muita gente. O aspecto operacional não se confunde com o técnico. Perfeito. Eu posso ser extremamente tecnicista e não executar nada operacionalmente. Então, o que eu percebo é que aquela fala que eu comecei inicialmente sobre tecnologia e tal, confunde muito a cabeça do profissional sobre o que é ser operacional e o que é ser técnico. Eu preciso ser técnico sem necessariamente ser operacional. Como é que eu posso sair do operacional? Treinando a minha equipe, treinando as pessoas que trabalham comigo, desenvolvendo elas. Então, isso também faz parte desse perfil novo de competências. Assim como saber trabalhar sob pressão. As pessoas querem as informações para ontem. Já pensou, Mônica? Você chega, eu tenho um projeto para a gente desenvolver daqui a 6 meses, daqui a um... Não tem mais isso. Para ontem, a gente já... Isso aí era para ter sido feito ontem, vamos fazer amanhã e tal. Então, com o contador e com contabilidade não é diferente. Não tem como eu chegar para o meu cliente hoje e dizer assim, eu vou encerrar o teu balanço no dia 30 de abril. Esse balanço do ano passado, isso aqui não tem como eu esperar até dia 30 de abril para saber se minha empresa teve lucro ano passado. Não dá mais. Se a empresa tiver tido um prejuízo grande, em abril do ano seguinte ela já quebrou definitivamente. Então,
tempestividade, saber trabalhar sob pressão, saber atender às demandas dos clientes que estão cada vez mais rápidas, né, e mais para ontem. Assim como trabalhar sob pressão também demanda que você tenha uma capacidade de definir prioridades. Eu saiba dizer o seguinte: opa, peraí, eu tenho 10 coisas para me resolver, o que é mais urgente? Gestão do tempo, né? Gestão do tempo, gestão das tarefas, gestão dos processos. Isso tudo é importante demais. E isso tudo hoje é inerente à função do contador. Você imagina que antes o contador... Ou seja, o contador ele precisa aprender a ser empreendedor, né? A empresário, a gerir, né? Se caso ele queira crescer. Até mesmo aqueles que fazem a opção por não crescer do ponto de vista de equipe, de delegar, mas ele também tem que se destacar, né? Eu que trabalho com marketing, eu digo, gente, todo mundo está muito comoditizado, está todo mundo muito igual. O que vai diferenciar um profissional do outro é justamente a forma como ele se divulga e a forma como ele se posiciona no mercado. A gente vê muito isso, por exemplo, agora nessa época do imposto de renda, que você entrar em 10 perfis, por exemplo, é praticamente a divulgação exatamente igual. Qual tipo de posicionamento você está fazendo de forma diferente? A tua capacidade de comunicação vai diferenciar, a tua capacidade criativa vai diferenciar. E olha como isso é interessante falar sobre isso, porque são coisas que até bem pouco tempo, eu tenho bastante experiência na área contábil, mas não é tanta, né? Eu sou jovem, acredito muito nisso, mas eu vejo que tem uma mudança de perfil muito forte aí, a necessidade do contador se relacionar com as pessoas, trabalhar em equipe, ter um time. Tem muita gente que é da época do escritório, né? Eu sou sozinho, eu faço DP, eu faço contábil, eu faço fiscal, eu atendo o cliente, eu entrego a água, eu abro a empresa. Hoje em dia é praticamente impossível você trabalhar assim. Então, desenvolvimento de times, capacidade de comunicação, entender quais são os teus diferenciais, entender que existe uma grande diferença entre novidades e o novo. Todo dia surgem novidades, todo dia surgem modinhas, todo dia surgem coisas que deixam você assim, eu preciso correr atrás disso. E muitas vezes são coisas passageiras. Eu até participei de uma palestra, Mônica, para dar um exemplo, que o palestrante falou o seguinte: quem lembra do Clubhouse? Aquela rede social. Aí disse, rapaz, teve uma época em que o pessoal estava dizendo assim, ó, se você não estiver no Clubhouse, sua empresa vai quebrar amanhã. Porque... Amizades foram desfeitas porque não recebeu o convite. Do convite, né? Do Clubhouse. E hoje em dia, ninguém nem escuta falar mais nisso. Então, assim, é diferenciar o que é uma novidade, uma modinha, uma coisa que está todo mundo correndo para aquilo ali, e daquilo que é novo e que é uma nova forma de atuar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de trabalhar, e que aquilo ali vai permanecer. Perfeito. Então, eu preciso saber diferenciar isso para investir a minha energia, o meu tempo naquilo que é novo e que eu preciso estar na vanguarda, preciso estar ali atento, adaptado, para poder não perder essas oportunidades. Mas, no âmbito geral, essas seriam as competências e habilidades que se enxergam muito como necessárias para o novo perfil do profissional contábil. Eu só acrescentaria mais uma coisa, que é a questão da habilidade emocional. E, por favor, perfeito. Porque o quanto a gente tem visto, né, toda essa situação que a humanidade tem passado, o quanto que ter uma capacidade de gerenciar suas emoções, de saber lidar com os problemas, com as dificuldades do dia a dia, é importante, né? A inteligência emocional, né? É o saber entrar e saber sair, é o saber se relacionar. As comunicações hoje são muito digitalizadas, né? É tudo muito instantâneo. Eu quero entrar, entrei rapidinho, quero me livrar, já também. Não é bem assim, né? Não é bem assim, é verdade. Então, é fundamental esse equilíbrio emocional. Acho que a palavra fundamental de tudo que a gente está discutindo aqui é equilíbrio. O equilíbrio entre as competências técnicas e as competências comportamentais, o equilíbrio entre ser técnico e não ser operacional, o equilíbrio entre saber estar atento às novidades do mercado, mas não ser levado por toda onda, novidade, modinha. Perfeito. Então, esse equilíbrio talvez seja o ponto principal que vai nortear o desenvolvimento das outras habilidades e competências para o profissional da contabilidade. Vou nem dizer do futuro, é o de hoje, né? É o de hoje, é o de agora, né? E assim, resumindo um pouquinho tudo isso que você falou, eu vou ousar dizer, né, que são duas palavras, é ser um bom técnico e ter estratégia.
né? Perfeito. Porque se você tiver estratégia, entra e sai modinha e você tá lá, focado. Não, tudo bem, o WhatsApp acabou, o Instagram acabou, mudou-se um novo tributo, mudou-se uma nova regra, tudo bem, mas eu tenho estratégia, eu tenho o meu checklist, como você mesmo trouxe, né? Um checklist aqui pra gente, eu tenho o meu checklist e eu sei como proceder na ausência de uma coisa ou outra. É plano preventivo, né? Perfeito. Perfeito, ótimo. E aí eu quero falar um pouquinho, Felipe, aproveitar isso, para falar sobre aprofundar mais essa questão da inovação e tecnologia, porque foi como você bem colocou, né? O contador, ele vai ser ultrapassado, né? Teve esse, né? Sempre tem esse vai e volta, né? E não é só o contador, outras profissões também acontecem essas dúvidas, mas no caso do contador, inovação e tecnologia, são aliados ou são rivais? São aliados desde que bem utilizados, né? Assim como tudo na vida, né? Até um remédio, ele vai lhe ajudar a curar uma doença ou lhe fazer mal a depender da dose, né? A tecnologia, ela deve ser utilizada como uma ferramenta aliada da profissão contábil. Mas fica a ressalva, eu não posso transferir o conhecimento técnico que eu preciso ter para a tecnologia. Perfeito. Eu não preciso saber contabilizar, encerrar um balanço, eu não preciso saber nada disso, que quem vai fazer é o sistema. Negativo, o contador é você. Eu não preciso saber apurar um tributo, eu não preciso saber sobre os regimes tributários, eu não preciso entender do negócio do meu cliente, que o sistema faz tudo. Negativo. Se você defende uma linha, você não pode agir na linha da outra, né? Se eu defendo que a contabilidade, ela não vai deixar de existir, e não vai, porque é uma ciência que existe há milhares de anos, é uma ciência muito que se desenvolve junto com a sociedade, não vai deixar de existir. E tem a parte numérica e tem a parte analítica, né? E essa análise é do ser humano, não tem jeito. Humano. Inclusive, é uma ciência social. Perfeito. É uma ciência social. Então, ela se desenvolve junto com a sociedade. Então, na Bíblia tem um versículo que diz assim: qual de vós vai assentar para construir uma torre e não vai calcular antes se possui recursos suficientes para conseguir concluí-la? Maravilha. Então, isso é base da contabilidade. Quem é que vai abrir uma empresa se não sabe se tem capital suficiente para contratar, comprar mercadorias? Quem é que vai tomar uma decisão estratégica empresarial que não sabe antes se pode ou não pode tomar? Então, a contabilidade, na sua essência, ela funciona nesse aspecto de ser uma ferramenta que ajuda no gerenciamento dos negócios. Então, a tecnologia, ela vai me proporcionar a ter dados estratégicos mais tempestivos, mais confiáveis, seguros, para que eu possa tomar as minhas decisões. Perfeito. Mas essa decisão é no aspecto humano. Até porque, Mônica, isso é interessante, dados, eles podem estar errados. Sim. Eu vi uma matéria que falava sobre o uso de inteligência artificial pela justiça americana, né? Tá. E foi feito... Obviamente, a inteligência artificial, ela aprende com a base de dados e ela é treinada para, dali em diante, ela tomar decisões. Só que qual é o problema? Se essa base de dados que foi utilizada para treinar a inteligência artificial, ela estiver tendenciosamente errada, a decisão tomada pela inteligência artificial também vai ser errada. Então, o que é que foi descoberto? Que existia lá em uma vara, o equivalente a uma vara, que estava tomando decisões que eram sempre mais danosas, mais pesadas para os negros. Por quê? Porque pela análise histórica se levava esse aspecto em consideração. Uhum. Então, a máquina aprendeu que aquilo ali era um fator que deveria ser considerado no momento da decisão. Então, você imagina, se a gente deixa os dados nas mãos 100% da máquina, sem uma interpretação humana, seja em qual for a área, eu estou dando um exemplo. Tem um caso muito comum também, você pode pesquisar no Google, que vocês vão encontrar, que a China, ela chegou a descontinuar 2 inteligências artificiais porque se rebelaram contra o comunismo. Então, é muito interessante entender que a tecnologia, ela precisa desse input dos dados, dessa interpretação analítica de um ser humano que tem uma capacidade de avaliar dados, números, situações, cenários, de forma bem mais precisa do ponto de vista até do ambiente, do contexto, que muitas vezes você não consegue fazer o input no sistema. Então, a tecnologia é uma aliada, é um braço direito assim, do profissional da contabilidade na execução da missão e do propósito da contabilidade, mas
fica um alerta e é uma bandeira que eu vou levantar muito daqui para frente. Ótimo. Não transfira a responsabilidade do conhecimento que Pra você máquina. precisa ter para a máquina. Até mesmo porque se for para transferir para uma máquina, todo mundo vai achar que sabe. É igual a mesma coisa da declaração de imposto de renda, né? Aproveitando aí o gancho, Perfeito. todo mundo acha que sabe preencher aquele formulário. A interpretação aqui é só ler e preencher. Preencher é uma coisa, apurar é outra. Perfeitamente, Mônica. Você foi fantástica. Inclusive, até para quem está nos ouvindo, esse foi algo que a gente conversou, né? Quando começou aí a campanha do imposto de renda, de entender o seguinte, durante muitos anos, foi muito... O trabalho do Conselho era, vamos divulgar informações e tirar dúvidas sobre o imposto de renda. Beleza. Mas se nossa missão é proteger a sociedade, exatamente para que a gente gere uma educação fiscal, uma responsabilidade social, a gente não pode jogar isso na mão do profissional. Imagina, a apuração do imposto de renda, que é enviada na declaração do imposto de renda, é a apuração do tributo mais complexo do Brasil. O imposto de renda é o tributo mais complexo do Brasil em termos doutrinários. Se você for definir quem é contribuinte do imposto de renda, já tem uma série de regras lá. É quem tem rendimento, ou provento, ou evolução patrimonial. Isso dava para a gente passar horas discutindo sobre esses conceitos. Aí como é que eu vou jogar essa responsabilidade na mão do cidadão que não teve preparo para isso, que não tem conhecimento técnico para isso? Vou dar uma dica que às vezes são segundos, mas que precisa aprofundar, né? Vou mostrar para ele um tutorial de preenchimento. Preenche aqui, quando eu te pedir isso, tu preenche isso. E jogo a responsabilidade na mão do cidadão. Não pode ser assim. Seria muito importante, seria muito interessante, e eu também concordo com vários contadores que pontuam isso, que essa campanha de que precisa de um profissional da contabilidade viesse do próprio governo. Perfeito. Já pensou se a própria União chegasse assim, a Receita Federal, olha, pessoal, chegou a época da declaração do imposto de renda, e para mandar a declaração do imposto de renda precisa do CRC de um contador. Perfeito. Porque aí a gente pressupõe que um profissional habilitado, hábil, lhe deu orientação. Assim como uma prescrição médica, né? Já pensou, se todo mundo que sentir uma dor vai no Google, né? Utilizando tecnologia, vai no Google e diz, não, eu tenho que tomar esse remédio aqui, porque ele é importante para curar a minha dor. E aí toma um remédio, cobre uma coisa e descobre outra, assim como é o imposto de renda, né? Já pensou, né? Se todo mundo fosse fazer isso... Primeiro que quando você vai no Google procurar doença, você já vai achar que é um câncer logo de cara. Um tumor no cérebro. E já vê logo o tratamento e já vai correndo atrás para ver, né? Não pode, né? Então, é exatamente isso. A gente tem que ter esse cuidado de dizer o seguinte, Felipe, então quer dizer que ninguém consegue fazer a sua declaração do imposto de renda sozinho? Consegue. Claro, consegue. Se você for estudar a legislação, se você for entender, ter todos os cuidados na apuração do imposto de renda, entender o que é que, inclusive, o programa está lhe pedindo. Se você tiver um nível de profundidade de conhecimento para isso, você vai conseguir fazer. Agora, é uma questão de custo e oportunidade. Você vai querer gastar seu tempo com tudo isso, você vai contratar um profissional habilitado que vai conseguir lhe dar ali todo o suporte, todo o direcionamento, toda a condução do processo de forma mais segura. Então, por isso que o lema principal da nossa campanha de imposto de renda 2022 tem sido: se você quer ter um imposto de renda seguro, procure um profissional da contabilidade. Esse profissional está preparado para lhe dar o suporte. Ou seja, o barato que sai caro, né? As pessoas acham que pagar um contador sai mais caro do que, às vezes, cair na malha fina. Mas, voltando ao nosso assunto, nosso tema central, eu quero perguntar, presidente, o que o Conselho vem e irá aí contribuir para o desenvolvimento desse contador aí inovador, tecnológico, mas que sabe do seu valor e do seu papel como um analista, né, como um consultor aí na área, né, contábil aí para tantos e tantos empresários, e não só empresários, também tem o setor público e por aí vai. Setor social também, né? Perfeito. São 3 linhas de atuação que o Conselho de Contabilidade tem entendido como sendo a base para que nós possamos ter êxito exatamente nesse desenvolvimento da profissão. O primeiro deles é exatamente o desenvolvimento profissional. Nós precisamos estar 100% comprometidos em fornecer ao profissional da contabilidade a condição de que ele se desenvolva tecnicamente, com habilidades técnicas e comportamentais também, para que ele esteja, de fato, apto a exercer a profissão com segurança, com tranquilidade, e ele possa se preocupar com o seu negócio, com o seu desenvolvimento da sua carreira. Então, o desenvolvimento profissional é a parte 1. Só que
nós já chegamos à conclusão, enquanto classe, que somente estudar, somente se desenvolver não é o suficiente. Porque eu posso ser o melhor produto do mundo em nível de conhecimento, se o meu cliente não entende isso, se ele não me valoriza, se ele não entende a minha importância, vai ser muito difícil que ele me contrate pelo valor que eu de fato mereço. Então, a segunda linha tem sido reposicionar o profissional da contabilidade junto à sociedade. E nós temos feito esse trabalho de forma muito ativa, Mônica. Você tem nos ajudado muito, inclusive. Nós temos trabalhado junto à imprensa para poder mostrar quais são as diversas áreas e diversas pilares da contabilidade, como o contador pode contribuir para a sociedade. Nós temos buscado dialogar com as entidades empresariais, exatamente para que os empresários cada vez mais se conscientizem sobre o papel e a importância do contador. Então, esse reposicionamento para que a sociedade enxergue o contador como um importante agente do desenvolvimento econômico e social é fundamental. Perfeito. Muita gente até compara, né? Contador é advogado, mas olha como fica injusta essa comparação se a gente não fizer um reposicionamento. Uhum. O advogado é alguém que promove justiça, que está ali garantindo o direito do cidadão. Enquanto o contador, na visão da sociedade, é o cara que... Operacional, que envia imposto e que... E que eu preciso pagar porque, enfim... Porque sou obrigado. Então, se a gente não trabalhar nesse reposicionamento, esse desenvolvimento aqui, eu estou só cansando, eu estou só estressando o profissional, frustrando ele. Então, eu preciso desenvolver, mas, ao mesmo tempo, reposicionar. Perfeito. Quem é o contador? É um agente importantíssimo para o desenvolvimento econômico. Sem o contador, não existe economia de nenhum estado. Sem um contador, as empresas não conseguem ter lucro, ela não consegue se perpetuar, ela não consegue ter sustentabilidade. Sem um contador, os resultados do negócio vão ficar comprometidos, o futuro do negócio fica comprometido. Então, o contador é esse profissional extremamente importante. Então, a sociedade conseguindo enxergar isso. E aí, o terceiro pilar é uma relação forte com as entidades que têm uma atividade sensível com o do contador. Que é exatamente, porque não adianta muito. O empresário está consciente do papel do contador, a sociedade, de uma forma geral. Está consciente do papel do contador. O contador está preparado, mas aí a Receita Federal está atrapalhando, a Cefaz está atrapalhando. Não facilita o trabalho. Aí eu preciso ter uma boa relação com essas entidades e dizer o seguinte: vem cá, vocês precisam me ajudar. Vocês não podem atrapalhar a minha atividade. Exatamente, você viu nas conversas que nós tivemos recentemente. Nas técnicas, né? Cefaz, junta comercial, e dizer, opa, peraí, por que não são vocês que estão dizendo para a sociedade o quanto o contador é importante? Preciso que vocês façam coro a essa nossa fala. Perfeito. Então, as entidades que têm na sua atuação uma sensibilidade grande à atividade contábil, eles precisam fazer coro sobre o papel e a importância do contador. Porque sem o contador, o Estado não arrecada. Tem muita gente que diz, né? Rapaz, se o contador fizer greve de um mês, o país para. Não precisa ser um mês, não. Uma semana o país para. Para. Mesmo. Eu vi empresários enlouquecidos no começo da pandemia porque os contadores simplesmente, né? Alguns contadores não estavam podendo trabalhar. Não estavam preparados tecnologicamente falando, né? Não estavam trabalhando via WhatsApp, via recursos digitais. Não foram considerados uma atividade essencial. Então, tiveram que fechar. Tiveram que fechar e não estava... Exatamente, né, nessa fase de transição, de adaptação, e tiveram que suspender as atividades durante uma semana. Rapaz, isso era uma loucura. Então, Você imagina se fosse, como tem a greve dos caminhoneiros, tivesse uma greve de profissionais da contabilidade, isso pararia o país, eu não tenho dúvida. Perfeito. Então, esses órgãos, eles também precisam entender a importância do profissional. Então, você imagina que cenário lindo seria, né? Que é lindo, mas que nós estamos trabalhando de forma prática para que ele aconteça. Não é só no âmbito do sonho, da né? utopia, não. É realmente... Que a sociedade enxergasse o papel e a importância do contador, que os órgãos tivessem também consciência do papel e da importância do contador, e o profissional da contabilidade está preparado para atender os seus clientes da melhor forma possível. Aí a gente teria, com certeza, um caminho bem sólido para tornar o país um país de primeiro mundo, o Brasil um país de primeiro mundo. Perfeito. E aí também, né, além desse papel do conselho, é importante também o próprio profissional querer que tudo isso aconteça, né? Porque é igual a motivação, né? Tem que também partir de dentro aí receber tudo isso, né? Essa missão e esse trabalho todo que o Conselho vem desenvolvendo. Presidente, já estamos aqui nos nossos minutos finais. Foi excelente, né? E aí, só para complementar também essa questão dos órgãos, né, das entidades, é importante que todos estejam no mesmo lado do balcão. Entendo que está todo mundo do lado do balcão, né? Porque se ficar não foi o contador, não, foi o órgão, aí o cliente e o
o empresário vai dizer assim, peraí, não estou entendendo quem é o vilão da história. E não existe vilão, né? Ao contrário, são parceiros. Mas, enfim, estamos aí nos nossos minutos finais. Presidente, eu quero que o senhor aí passe, né, suas considerações. O senhor, olha aí, sou jovem, oh, meu Deus do céu. Que você passe suas considerações aí, né, suas recomendações para quem está aí nos ouvindo, né, e que vai estar aí nos assistindo. Pronto, a principal recomendação que eu dou a todos os profissionais da contabilidade do Estado do Ceará é procurem saber sobre a atuação do Conselho de Contabilidade. Nós estamos trabalhando assim de forma muito forte. Nós estamos aí completando 3 meses de gestão, mas foram 3 meses muito intensos, né, Mônica? De muito suor, de muito trabalho, de muita dedicação. Então, acompanhe o CRC nas redes sociais, fique por dentro, entre no nosso site, veja aquilo que a gente está divulgando, veja os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, participe, se faça presente, dê sua contribuição, traga sugestões, traga melhorias, mas também ajude a gente a implementar essas melhorias. A gente percebe que há uma certa frustração de boa parte do público com relação à atuação do Conselho de Contabilidade. Mas eu costumo dizer que frustração e reclamação não mudam o cenário. Então, você pode estar meio chateado, você pode estar reclamando, mas isso não vai mudar nada de como a mesa está posta. Você vai ter que fazer algo. Então, convido vocês, profissionais da contabilidade do nosso estado, a se envolverem, se engajarem no conselho, para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade. Depende de nós. O conselho está extremamente comprometido a fazer o que for necessário para que a gente consiga alcançar esses resultados que a gente entende serem importantíssimos para a nossa profissão. Mas a gente precisa do apoio, da ajuda, da contribuição dos profissionais. Porque juntos nós vamos conseguir ser cada vez mais fortes, sempre, né? Não tem para onde correr. Então, é isso. Pedir para que vocês acompanhem, estejam presentes, estejam próximos e tragam sempre sugestões, participem de comissões, é muito importante isso. Deixe seus comentários nas redes sociais para a gente poder estar acompanhando aquilo que é dito. Procure também nos estimular. Eu até, Mônica... claro, nós somos seres humanos, né? Precisamos também de estímulo. Eu vou bater nessa tecla porque a gente está fazendo a campanha do imposto de renda nas redes sociais e eu vejo, assim, a adesão fantástica, né? Fantástica, assim. Teve posts que a gente fala sobre a segurança e tal, com mais de 1.000 compartilhamentos. Então, tem uma adesão muito bacana. E nós estamos todos os dias, todas as semanas, tendo uma atuação muito forte na mídia, aparecendo em veículos de imprensa, como fonte para as questões relacionadas, não só ao imposto de renda, mas muitos assuntos, lei de licitações, planejamento estratégico, planejamento financeiro, muita coisa, contabilidade pública. Então, o Conselho tem uma atuação muito forte. Aí eu vejo um profissional vai lá e comenta assim, na televisão só passa administrador falando de imposto de renda. Eu disse, não é. A gente divulgou bem umas 30 entrevistas aqui com contadores. Aí, às vezes, o cara assistiu uma que não era com o contador, ele foi... Até eu citei isso na live semanal, que eu vi uma matéria de um imposto de renda na TV que não era com contador, era com economista, mas era economista da TV. Então, assim, eles fizeram uma coisa interna. Então, isso é normal demais. Então, e falta de TV é assim. Por exemplo, a gente mesmo vem quebrando aí alguns paradigmas, porque a própria imprensa já nos procura dizendo assim, vem cá, tem algum contador para passar uma dica sobre isso, para ensinar isso? Aí quando eu digo, calma, a gente não vai disponibilizar contador para ensinar a fazer imposto de renda. A gente vai disponibilizar uma fonte para mostrar caminhos e recomendar sempre a importância de um contador para poder finalizar o imposto de renda. Então tá bom, tudo bem. Então alguns aceitam, outros dizem, mas calma, é mudança de postura. E aí tá dando certo, né? Então, com certeza, estar por dentro do que o Conselho faz nos ajuda até a ser mais justos nessa avaliação, né? Perfeito. Porque muitas vezes a pessoa, o Conselho não está fazendo nada, não sei o que e tal, assim, vem cá, você acompanha as redes sociais? Não. O Conselho não faz uma reunião com a Cefaz para pedir nada. Nós fizemos semana passada, fizemos a reunião. Então, se envolver, se engajar, todos têm o direito de cobrar, nós estamos aqui colocando nossa força de trabalho à disposição da classe, mas... quanto mais gente estiver do nosso lado para nos ajudar a alcançar os resultados que podem ter certeza que nós estamos buscando pela profissão, nós vamos conseguir alcançar esses resultados mais rápidos. Ou seja, estamos do mesmo lado do balcão. É isso aí. Perfeito.
Presidente, muito obrigado. Foi muito bom, foi muito inspirador, né, ter essa temática para estrear aqui o nosso podcast, tá? Espero contar com você aqui nos próximos programas. A ideia também, a missão aqui também do nosso presidente é usar esse canal de comunicação não só, né, para poder passar mensagens institucionais, mas também para a gente discutir questões técnicas e assim outros contadores que formam o conselho também poderem participar deste canal de comunicação. Parabéns, presidente, e muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, e sucesso aí no projeto e vamos juntos, viu? Ótimo. E agora vamos ao visor técnico. E vamos ao nosso visor técnico. Desta vez, convidamos Tânia Limeira, nossa conselheira e presidente da Comissão de Voluntariado do nosso Conselho. Tânia, seja bem-vinda. O nosso visor técnico de hoje é para falar sobre imposto de renda e destinação social. Explica um pouquinho para a gente como é que isto se dá, Tânia. A destinação do imposto de renda se dá através da declaração do imposto de renda, no formato completo, né, que nós temos 2 formatos, né, o simplificado e o completo. Então, nós podemos doar até 3% do nosso imposto devido aos fundos sociais, ao fundo da criança e do adolescente e ao fundo do idoso, né? Através da nossa declaração de imposto de renda, nós podemos fazer um ato de amor e solidariedade ao próximo. É uma prática normal as pessoas fazerem essa destinação ou ainda é bastante desconhecida, Tânia? É bem inibido, né? Este ano, né, com a nova gestão, né, que um dos pilares é inovação e protagonismo, está sendo muito intensificada essa divulgação do imposto de renda, principalmente da destinação do imposto de renda, né, para os fundos sociais. E o mais importante, né, para quem não sabe, destinar este percentual para uma instituição, né, como você bem colocou, ocasiona desembolso da pessoa que faz? Não, pelo contrário. Se você vai ter imposto a pagar, no lugar do dinheiro, né, desse imposto todo para o governo, você destina uma parte para o fundo social. Já vai cair direto na conta do fundo social do idoso ou da criança e do adolescente. A gente escolhe o município, né, e destina, escolhe também para onde a gente quer enviar, né? Se vai ser para o fundo do idoso ou da criança e do adolescente. Então, o chamamento aqui nosso, né, Tânia, é o quê? Você, contador, lembre o seu cliente, né, desta opção, e você também que nos escuta, que é empreendedor, enfim, né, que tem a contabilidade no seu dia a dia, também lembre, na hora de você encaminhar toda a documentação necessária, também indique e sinalize, olha, eu quero destinar este percentual para o fundo. É assim, Tânia? O Conselho Regional de Contabilidade, né, através da Comissão do Voluntariado, né, e da parceria com as outras comissões, estamos intensificando bastante, né, essa destinação do imposto de renda, principalmente no conscientizar o profissional da contabilidade, a ele conscientizar o seu cliente, né, para fazer esse ato de amor e solidariedade, né, através da sua declaração de imposto de renda, ele vai poder destinar até 3% aos fundos sociais. E aí nós vamos gerar um grande ambiente, né, uma harmonização assim para poder ajudar, né, mais e mais pessoas, né, Tânia? Porque isso, essa é a tirar ideia. pessoas pessoas vulneráveis. Ajudar, né, contribuir, né, de grãozinho em grãozinho, de contribuição em contribuição, a gente pode fazer um mundo bem melhor, né? Com certeza, né? A pessoas que estão à margem da sociedade, vulneráveis, né, são pessoas vulneráveis, né, pessoas idosas, certo? E além da destinação do imposto de renda, a Comissão do Voluntariado também angaria recursos, mantimentos, materiais de higiene, certo? Isso tudo no decorrer do ano para a gente doar para as instituições. Trabalha também a questão da cidadania fiscal, certo? Importante, ou seja, não é para lembrar você, contador, né, apenas da Comissão do Voluntariado no imposto de renda. Claro que é o ápice aí do ano, mas a comissão ela trabalha o ano inteiro em prol aí da sociedade, fazendo esse elo entre sociedade
e a classe contábil, não é isso, Tânia? Perfeitamente. Tânia, Certo? pois olha, muito obrigada de verdade por sua participação. Parabéns pelo trabalho. Mande o nosso abraço para todos que compõem a comissão, tá? E em breve aí traremos aí, quero aqui divulgar aqui outras novidades da comissão, tá bom? Eu que agradeço, né, participar deste momento aqui, né, e pedir a contribuição e a colaboração de todos para que a gente possa fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Quer saber mais? Confere nos nossos veículos de comunicação. Tânia, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E agora vamos ao Ativo e Circulante. E vamos ao Ativo e Circulante de estreia, é isso mesmo, o nosso programa CRCE Cast. Ele é composto de entrevistas aprofundadas, também entrevistas rápidas no nosso visor técnico e também, claro, um momento de notícias rápidas aqui, que é o Ativo e Circulante, que inclusive também você recebe diariamente, você contador, aí pelo WhatsApp, né, por meio aí da nossa equipe de comunicação. Vamos lá! O vice-presidente da Câmara de Registro, Flávio Guzmão, representou o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará na cerimônia de posse da nova diretoria biênio 22-23 do CRCPA em Belém. Na ocasião, foram empossados os conselheiros efetivos e suplentes para o biênio, além da diretoria do Conselho lá do Pará, que será presidido pelo contador Ian Blois. A Câmara de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade esteve reunida a fim de julgar novos processos de educação profissional continuada e cadastros de instrutores. Estavam presentes na ocasião o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Francélio Cavalcante, os membros José Wesmey da Silva, Daniele Kelvia Ferreira, Marta Chaves Cavalcante, a coordenadora do Desprof, Shirley Barros, e a auxiliar administrativa Raquel Rodrigues. E vamos à última notícia. Receita Federal divulga que mais de 1 milhão de contribuintes devem corrigir dados para sair da malha fina. Atenção, contador, atenção, contadora, né, para os prazos de entrega da declaração. Segundo o contador e presidente da Comissão de Discentes de Ciências Contábeis do Conselho Regional de Contabilidade, Camerino Lopes Furtado, a malha fina ocorre quando a Receita Federal encontra na declaração de renda alguma inconsistência com as informações que ela já tem daquele contribuinte. Com isso, o órgão coloca aquela declaração em malha fina, esperando que o contribuinte corrija ou justifique as informações. Fica ligado, tá? Porque o prazo para entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física começou no dia 7 de março e segue até 29 de abril. E esse é o Ativo Circulante desta edição. Quero aqui agradecer ao apoio do Centro Universitário Estácio do Ceará, que nos concedeu aqui a oportunidade de gravar o nosso podcast, né, que também vai ser veiculado aqui no nosso canal no YouTube. E agradecer pela boa receptividade em nome do professor Gárbio, da professora Márcia Ximenes. Um abraço a Luana Amorim, que nos concedeu também a oportunidade, ao Cadeira que é da nossa equipe técnica. Quero também aqui agradecer a equipe de comunicação do Conselho Regional de Contabilidade, aqui com o nosso Paulinho, nosso querido Paulinho, que está aqui também filmando e dando suporte técnico. Um abraço também ao Vander e a Mari Nascimento, que ficam aí no back-office, nos bastidores, passando aí as informações e validando tudo isso que a gente apresenta aqui no nosso podcast. Um forte abraço e até a próxima edição.